Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 43 – Lanceiro. Você falou com alguém que não pode responder. Nós, em vez disso, levaremos sua comunicação a nós, embora não saibamos como você nos localizou neste mundo. Moashi mexeu no grude que Febrete chamava de guisado. Tinha gosto de creme. Ele fitou os esprenos de chama na grande fogueira de cozinhar, tentando se aquecer enquanto Febrete, um taileno com um chamativo cabelo ruivo de papaguampas, discutia com Graves. A fumaça da fogueira subia no ar e a luz seria visível por quilômetros das terras geladas. Graves não se importava. Acreditava que se a tempestade eterna não houvesse varrido os bandidos da área, 2 fractários seriam mais do que suficientes para lidar com qualquer um que houvesse restado. Espadas fractais não impedem uma flecha nas costas, pensou Moashi, sentindo-se exposto. E uma armadura também não, se não estiver sendo usada. Sua armadura e a de Graves estavam empacotadas na carroça. Veja, são os trigêmeos, disse Graves, acenando na direção de uma formação rochosa. Está bem aqui no mapa. Vamos para o oeste agora. Já passei por aqui antes, declarou Febrete. Temos que continuar ao sul, sabe? Depois para leste. O mapa? Não preciso dos seus mapas, disse Febrete, cruzando os braços. Sou guiado pelas paixões. As paixões? Disse Graves, jogando as mãos para o alto. As paixões? Você devia ter abandonado essas superstições. Você faz parte do diagrama agora. Posso fazer as duas coisas, replicou Febrete solenemente. Moashi enfiou outra colherada de guisado na boca. Raios, odiava quando era a vez de Febrete cozinhar. E quando era a vez de Graves, ia de Fia. E, bem, a gororoba que o próprio Moashi cozinhava tinha gosto de água de lavagem temperada. Nenhum deles conseguia cozinhar algo que valesse uma clareta opaca. Não como rocha. Moashi largou sua tigela, deixando o grude cair pela borda. Pegou o casaco em um galho de árvore e saiu pisando duro pela noite. O ar frio parecia estranho em sua pele depois de tanto tempo diante da fogueira. Ele detestava o frio dali, o inverno perpétuo. Os 4 haviam suportado as tempestades, se escondendo no fundo apertado e reforçado da carroça, que haviam acorrentado ao chão. Eles espantaram com suas espadas fractais os parchemanos renegados, que não pareceram nem perto de tão perigosos quanto Moashi temera. Mas aquela nova tempestade... Moashi chutou uma pedra, mas ela estava congelada no chão e ele só deu uma topada com o dedão. Praguejou. Então olhou sobre o ombro quando a discussão acabou aos gritos. Outrora havia admirado a maneira como Graves parecia refinado. Aquilo fora antes de passarem semanas cruzando juntos uma paisagem estéril. A paciência do homem estava em farrapos e seu refinamento não importava muito quando estavam todos comendo grude e mijando atrás de colinas. Então estamos muito perdidos? Indagou Moashi quando Graves se juntou a ele na escuridão fora do acampamento. Não estaríamos nada perdidos se aquele idiota só olhasse para o mapa. Graves olhou Moashi de soslaio. Já disse para se livrar desse casaco. Vou me livrar dele quando não estivermos nos arrastando pelo rabo congelado do inverno. Pelo menos remova o emblema. Ele pode nos entregar se encontrarmos alguém dos acampamentos de guerra. Arranque-o de uma vez. Graves deu-lhe as costas e caminhou de volta ao acampamento. Moashi tocou no emblema da Ponte 4 no seu ombro, que lhe trazia memórias. Juntar-se a Graves e seu bando que haviam planejado matar o rei Elhokar. Uma tentativa de assassinato quando Dalinar estivesse longe, marchando rumo ao centro das planícies quebradas. Enfrentar Kaladin, ferido e sangrando. Você não o terá. A pele de Moashi estava úmida devido ao frio. Ele tirou sua faca da bainha. Ainda não estava acostumado a poder carregar uma tão grande. Uma faca daquele tamanho podia meter olhos escuros e encrenca. Ele não era mais olhos escuros. Era um deles. Raios, ele era um deles. Cortou os pontos do emblema da Ponte 4, em cima, depois embaixo. Como foi simples.
Seria muito mais difícil remover a tatuagem que havia feito com os outros, mas a imagem estava no seu ombro, não na sua testa. Moashi segurou o emblema, tentando capturar a luz do fogo para uma última olhada, e não conseguiu jogá-lo fora. Caminhou de volta e se instalou perto do fogo. Será que os outros estavam em algum lugar sentados ao redor da panela de guisado de rocha? Gargalhando, fazendo piadas, apostando quantas canecas de cerveja Lopen conseguia beber, provocando Kaladin, tentando fazer com que ele sorrisse? Moashi podia quase ouvir suas vozes, e ele sorriu, imaginando estar lá. Então imaginou Kaladin contando a eles o que Moashi havia feito. Ele tentou me matar, diria Kaladin. Ele traiu tudo. Seu juramento de proteger o rei, seu dever para com Aletikar, mas o mais importante, nós. Moashi murchou o emblema nos dedos. Devia jogar aquela coisa no fogo. Raios, ele devia se jogar no fogo. Ele olhou para os céus, tanto para a danação quanto para os salões tranquilinos. Um grupo de esprenos de estrelas tremia lá no alto. E além deles, havia alguma coisa se movendo no céu? Moashi gritou, se jogando do assento, enquanto 4 esvaziadores desciam sobre o pequeno acampamento. Eles pousaram com força no chão, brandindo espadas longas e sinuosas. Não eram espadas fractais, eram armas de Parshendianos. Uma criatura atacou o ponto onde Moashi estivera sentado um momento antes. Outra empalou o peito de Graves, então puxou a arma de volta e decapitou-o com outro golpe. O cadáver de Graves tombou e sua espada fractal se materializou, tinindo no chão. Febret e Fia não tiveram chance. Outros esvaziadores os abateram, derramando seu sangue sobre a terra gelada e esquecida. A 4ª esvaziadora foi atrás de Moashi, que se afastou rolando. A espada da criatura desceu perto dele e atingiu uma pedra, a lâmina causando faíscas. Moashi se pôs de pé e o treinamento de Kaladin, gravado nele por horas e mais horas passadas no fundo do abismo, assumiu o controle. Ele deslizou para longe, pondo suas costas contra a carroça enquanto sua espada fractal lhe aparecia nos dedos. A esvaziadora deu a volta na fogueira, indo na direção dele, a luz reluzindo no seu corpo firme e musculoso. Aqueles ali não eram como os Parshendianos que ele havia visto nas planícies quebradas. Tinham olhos de um vermelho profundo e uma carapaça da cor roxo-avermelhada, que emoldurava seus rostos. A que Moashi estava enfrentando tinha um padrão retorcido na pele, 3 cores diferentes se misturando. Vermelho, preto, branco. Luz escura como o inverso de luz das tempestades envolvia cada um deles. Graves havia falado sobre aquelas criaturas, considerando o retorno delas apenas um dos muitos eventos previstos no inescrutável diagrama. A inimiga de Moashi partiu para cima dele, que investiu com sua espada, afastando-a. Ela parecia deslizar enquanto se movia, os pés mal tocando o chão. Os outros 3 o ignoraram, procurando o espólio no acampamento, inspecionando os cadáveres. Um deles pulou para a carroça, com um salto gracioso, e começou a remexer os itens que estavam ali. Sua oponente tentou de novo, atacando com cautela com sua espada curva. Moashi recuou, a espada fractal erguida com as 2 mãos, tentando interceptar a arma dela. Seus movimentos pareciam desajeitados em comparação com o poder gracioso da criatura. Ela deslizou para o lado, as roupas sacudindo com o vento, a respiração visível no ar frio. Ela não estava se arriscando contra uma espada fractal, e não atacou quando Moashi tropeçou. Raios! Aquela arma era desajeitada demais. Com 1,80 m, era difícil posicioná-la corretamente. Sim, ela podia cortar qualquer coisa, mas ele precisava efetivamente acertar para que isso tivesse importância. Era muito mais fácil usar a espada quando estava de armadura. Sem ela, Moashi se sentia uma criança segurando a arma de um adulto. A esvaziadora sorriu. Então ela atacou com uma velocidade avassaladora. Moashi deu um passo para trás, brandindo a espada, forçando-a a se desviar para o lado. Ele sofreu um longo corte no braço, mas seu movimento impediu que fosse empalado. Seu braço ardeu com a dor e ele grunhiu. A esvaziadora o observou, confiante, sabida. Ele estava morto. Talvez devesse simplesmente deixar que acontecesse. O esvaziador trabalhando na carroça disse algo em tom empolgado. Ele havia encontrado a armadura fractal. A criatura chutou outros itens para alcançá-la e algo rolou para fora da carroça, batendo contra a pedra. Uma lança.
Muashi olhou para sua espada fractal, a riqueza de nações, o tesouro mais precioso que um homem podia possuir. Quem estou enganando? Pensou ele. Quem eu achei que estava enganando? A esvaziadora iniciou um ataque, mas Muashi dispensou sua espada fractal e saiu correndo. Sua atacante ficou tão surpresa que hesitou, e Muashi teve tempo de mergulhar na direção da lança, levantando-se com um rolamento. Segurando a madeira lisa na mão, com um peso familiar, Muashi assumiu facilmente sua postura. O ar subitamente tinha um cheiro úmido e vagamente podre. Ele se lembrou dos abismos. Vida e morte juntas, vinhas e decomposição. Quase podia ouvir a voz de Kaladin. Você não pode temer uma espada fractal. Você não pode temer olhos claros a cavalo. Eles matam com o medo primeiro e depois com a espada. Fique firme. A esvaziadora foi atrás dele, e Muashi ficou firme. Jogou-a para o lado ao aparar a arma dela na haste da lança. Então enfiou a base da lança sob o braço dela, enquanto a criatura vinha para um contragolpe. A esvaziadora arquejou, surpresa, enquanto Muashi executava uma derrubada que ele praticara 1000 vezes nos abismos. Ele varreu a base da lança contra os tornozelos dela, dando-lhe uma rasteira, e fez menção de seguir com a clássica torção e golpe para perfurar seu peito. Infelizmente, a esvaziadora não caiu. Ela recuperou o equilíbrio no ar, flutuando em vez de desabar. Muashi notou a tempo e desistiu da manobra para bloquear o próximo ataque dela. A esvaziadora recuou, planando, depois desceu ao chão em uma postura baixa de ataque, a espada estendida para o lado. Então ela saltou para a frente e agarrou a lança de Muashi enquanto ele tentava usá-la para afastar a inimiga. Raios! Ela se aproximou dele de modo elegante dentro do seu alcance. Ela cheirava a roupas molhadas e ao odor bolorento e alienígena que ele associava aos Parshendianos. Ela pressionou sua mão contra o peito de Muashi e aquela luz sombria se transferiu dela para ele. Muashi sentiu que estava ficando mais leve. Felizmente, Kaladin havia tentado isso nele também. Muashi agarrou a esvaziadora com uma das mãos, segurando-se na frente da sua camisa folgada, enquanto o corpo dele tentava cair para o ar. A puxada súbita da parte dele desequilibrou-a, até mesmo levantando-a alguns centímetros. Ele a puxou para si com uma das mãos enquanto enfiava a ponta da lança no chão rochoso. Isso fez com que os dois girassem no ar, flutuando. Ela gritou em uma língua alienígena. Muashi deixou cair a lança e agarrou sua faca. Ela tentou empurrá-lo, projetando novamente, dessa vez com mais força. Ele grunhiu, mas se segurou, então levantou a faca e enfiou-a no peito dela. Sangue parshendiano laranja jorrou ao redor da mão dele, esguichando na noite fria enquanto eles continuavam a girar no ar. Muashi continuou agarrado a ela e cravou a faca mais fundo. Ela não se curou, como Kaladin teria feito. Seus olhos deixaram de brilhar e a luz escura desapareceu. O corpo tornou-se flácido. Pouco depois, a força que puxava Muashi para cima se esgotou. Ele caiu 1,5 metro até o chão, o corpo dela amortecendo a queda. Sangue laranja o cobria, fumegando no ar gelado. Ele agarrou sua lança novamente, os dedos escorregadios com sangue, e apontou-a para os 3 esvaziadores restantes, que o fitavam com expressões atordoadas. Ponte 4, seus canalhas, rosnou Muashi. 2 dos esvaziadores se voltaram para o terceiro, a outra mulher, que fitou Muashi de cima a baixo. Vocês provavelmente podem me matar, disse Muashi, limpando a mão nas roupas para melhorar a pegada. Mas vou levar um de vocês comigo. Pelo menos um. Eles não pareciam zangados por Muashi ter matado sua amiga. Raios, aquelas coisas nem ao menos tinham emoções. Shen frequentemente só ficava sentado, olhando. Ele encarou a mulher no centro. Sua pele era branca e vermelha, sem nenhum toque de negro. A palidez daquele branco lembrou-lhe os chinos, que para Muashi sempre pareciam doentes. Você tem paixão, disse ela em um aletiano com sotaque. Um dos outros entregou a ela a espada fractal de Graves. A esvaziadora a segurou, inspecionando-a junto à luz do fogo. Então se elevou no ar. Você pode escolher. Morrer aqui ou aceitar a derrota e entregar suas armas. Muashi se agarrou à lança na sombra daquela figura, cuja roupa ondulava no ar. Será que achavam mesmo que confiaria neles? Mas também. Ele achava mesmo que podia encarar mais 3? Dando de ombros, ele jogou a lança para o lado. Invocou a espada. Depois de todos aqueles anos sonhando em ter uma,
Finalmente conseguia um presente de Kaladin. E o que viera de bom disso? Ele obviamente não merecia tal arma. Firmando o queixo, Moashi pressionou a mão contra a gema e rompeu o vínculo. A gema na guarda relampejou e ele sentiu uma calma gelada percorrê-lo. De volta a ser olhos escuros. Ele jogou a espada no chão. Um dos esvaziadores a pegou. Outro saiu voando e Moashi ficou confuso com o que estava acontecendo. Pouco depois, o esvaziador voltou com 6 outros. Eles amarraram cordas aos pacotes da armadura fractal, então saíram voando, arrastando a armadura pesada no ar atrás deles. Por que não projetá-la? Por um momento, Moashi pensou que eles realmente iam deixá-lo ali, mas no final, 2 outros o agarraram. Um em cada braço, e o puxaram para o ar. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.